Salve, salve família, vamos aqui para mais um vídeo do canal. Porra, eu e a luta aqui para não estourar o sol aqui, beleza. Fazer um comentário aqui, baseado no que eu fiz lá no vídeo, né? Aprendendo outras línguas com facilidade, que até o R. Lúcio mandou. Pô, nem sabia que o Say Uncommon Machine Man tinha passado no Brasil. Aí eu respondi que passou, né? Inclusive ontem, até eu ia mandar para ele, ontem, dia 12 de março de 1990, foi quando passou a primeira vez Google Five e Machine Man no Brasil. Sim, na Band. Eu não me lembro de ter visto os primeiros capítulos, mas eu vi, sei lá, Google Five vê de vez em quando. E o Machine Man também muito raramente, porque a Band não pegava bem lá em casa, como eu falei. Por que eu tô falando disso? O Brasil é o backup do mundo. Sim, essa teoria não é minha, tá? Quem fala disso é o... Eu não sei se é Coronel, ele diz que é Coronel, né? Coronel Enio Fontinelli, que ele fala que o Brasil, a América do Sul no geral, né? Mas o Brasil, ele foi industrializado no pós-guerra como backup, no pós-segunda guerra, tá? Deixa claro. Como backup do West, né? Ou seja, da OTAN. Por quê? Se você for ver, várias empresas europeias e americanas entram no Brasil, já tinha algumas, tá? Já tinha, óbvio, mas assim, a industrialização pesada, inclusive de base, começa a acontecer no Brasil ali na época da Segunda Guerra, foi quando vem a primeira siderúrgica, negociada pelo Getúlio lá com o presidente americano, agora esqueci o nome, tá? Não era o Truman não, o antes do Truman, aquele que morreu, né? Todos já morreram dessa época, enfim. O que morreu durante a Segunda Guerra, né? Então, dali que o Brasil começa a desenvolver esses laços mais fortes com o Ocidente, inclusive munição é a mesma, padrão de munição, mais treinamentos em conjunto com o exército americano e outros da OTAN com o Brasil. Sabe, interdependência não quer dizer que seja bom para o Brasil, preste atenção. Os caras geram uma interdependência da economia brasileira com o West, né, com o Ocidente, para que seja um backup do Ocidente que, sei lá, deu um cataclisma nuclear. Essa era a ideia nos anos 50, tá? Teve o cataclisma nuclear, né, briga entre OTAN e na época talvez nem existisse ainda o Pacto de Varsóvia, que era o equivalente da OTAN da União Soviética, e se desse merda, os caras iam para o hemisfério sul, e aí a OTAN teria a América do Sul, e provavelmente a União Soviética iria para a África, onde ela ficou mais forte, né, com influência e tal, fazendo essa mesma coisa que a OTAN fez, ou começando, na verdade, né? Só que até onde eu sei, a União Soviética não desenvolveu tanto assim os países africanos onde eles estiveram, no sentido de industrialização e tal. E por que isso é importante? Porque em caso de colapso do hemisfério norte, o Brasil teria, não sei hoje, mas mesmo hoje daria para adaptar e com o tempo mandaria para rolar, a indústria brasileira conseguiria segurar, e não só brasileira, talvez argentina e uruguaia, ia segurar o esforço de guerra da OTAN pelo resto do mundo, e eu não vejo o mesmo que a União Soviética tenha feito na África. Na verdade, eles só confiavam neles, tinha tudo na Sibéria. Se eles perdessem a Sibéria, já era. Hoje a China, né, é a nova União Soviética, e a mesma coisa eles fazem hoje. Eles não botam as indústrias chinesas, ainda não, né, tão fora assim da China. Alguns até botam, mas não na África, não no hemisfério sul, né? E além dessa parte industrial, estratégica e tal, de fato o Brasil ele é um backup de várias culturas europeias, não só europeias, também japonesas, chinesas, porque tem coisas que foram trazidas para o Brasil por esses imigrantes de 200 ou 100 anos atrás, que só existem no Brasil agora. Ou mesmo que exista teoricamente lá fora, do jeito que existe no Brasil, é o jeito mais original. Por exemplo, começa pela língua portuguesa. A língua portuguesa do Brasil, ela é mais próxima da língua portuguesa antiga do que o que se fala hoje em Portugal e nas ex-colônias portuguesas, né? Tirando o Brasil também foi colônia portuguesa. Não é colônia, foi estado, mas enfim, facilitar. O português de Portugal, de Angola, de Moçambique, Cabo Verde, ele é mais moderno do que o português do Brasil. Nosso português se assemelha mais ao português mais antigo, né, mais primordial. De igual forma, a Oktoberfest, sim, a Oktoberfest do Brasil é a segunda maior do mundo, só que ela é a única original, porque a Oktoberfest da Alemanha, ou outras, aqui na Holanda também tem,
Cara, virou uma parada tipo, sei lá, Rock in Rio, entendeu? Rock in Rio que tem axé. É tipo isso. Já do Brasil, na Oktoberfest do Brasil, aquela festa mais alemã, músicas alemãs, não sei o que lá. Tanto que muitos alemães visitam o Brasil na Oktoberfest e tomam um susto. Pô, parece aquela Oktoberfest de não sei quando. Ao mesmo tempo que, por exemplo, já visitei lá, inclusive, lá em Nova Petrópolis, no sul, no Rio Grande do Sul, tem uma cidade, é uma cidade onde 95% da população fala alemão, só que eles falam com dialeto de um lugar que não existe mais, que não é Alemanha mais. Se não me engano, eles vinham da Pomerânia. A Pomerânia, ela pertencia ao Império Alemão, só que ela hoje faz parte da Polônia. Então, muitos desses alemães que têm essa descendência alemã no Brasil, eles, na verdade, hoje, por causa das fronteiras, eles seriam considerados poloneses, mas eles são culturalmente, né, herdeiros da cultura alemã, tá? Inclusive até o sotaque e tal. Tem questão de sotaques não só de alemão, como sotaques de italiano, que só existem no Brasil, porque eles guardam o backup, né, como falei, daquela origem antiga. Além de tudo, também, japoneses, porra. Por exemplo, o miso que eu compro aqui na Holanda vem do Japão. O miso que vocês podem comprar no Brasil é feito no Brasil. Pela tia Nakayama lá, tô brincando, mas tá entendendo, é feito no Brasil. Backup, né? Inclusive ontem, por um acaso, veio lá nos shorts lá do YouTube, recomendando lá o último samurai brasileiro, que na verdade é um senhor que ele é neto de japoneses, e ele aprendeu a fazer katana. E ele faz katana tipo 4.500 doll para cada uma, e ele faz, tipo, demora em um mês ele faz 3, assim, uma coisa bacana. Enfim, a própria cultura portuguesa, várias coisas que hoje não existem mais em Portugal, algumas ainda existem, óbvio, mas várias coisas bem antigas existem, sei lá, no interior de Minas. São festas que tinham em Portugal e, obviamente, foram trazidas para o Brasil. Perdeu-se em Portugal, perdeu-se em outros lugares e ainda existe no Brasil. Interessante esse ponto de vista do backup, né? E, como falei, tem a parte que é planejada, ou seja, os países da OTAN e tal, e outros países que deram aquela ajuda para poder depois se garantir, até tomar, se for o caso. E tem o backup natural, que foram as próprias pessoas e várias populações que vieram para o Brasil e que no Brasil conseguiram se sentir mais à vontade para manter parte da cultura, como nem sempre conseguem fazer em outros países, né? É legal, a gente tem bastante backup no Brasil. Seria ainda mais, tá? É porque durante o Getúlio Vargas, se eu não me engano, durante a Segunda Guerra, mas acho que até antes disso, ele proíbe que essas comunidades estrangeiras falem outro idioma que senão o português. Isso, obviamente, ajuda, entre aspas, a integrar as pessoas, mas mata também uma herança, né? Mas muitos conseguiram manter, mesmo que proibido e contra a lei, essa cultura ancestral. Mas, de fato, foi um backup, beleza? Bem interessante essa teoria do Ennio Fontenelle. Eu não sei se, de fato, existem documentos para provar isso. Eu até não duvido. Não estou sendo irônico nem sarcástico, não. Porque faz todo sentido. Se você for ver, antes dos anos 40, antes da Segunda Guerra, o nível de coisas estratégicas no Brasil era menor. E até os anos 80, que é onde... esse que é um ponto quase que eu esqueço de falar. Até os anos 80, que quando ainda tem um risco nuclear, o risco, né, soviético, a indústria brasileira é mais avançada. Hoje parece que ela regrediu. Por quê? Porque, teoricamente, não teria tanta necessidade de ter uma indústria periférica, ou seja, uma indústria da OTAN numa região periférica, porque o risco nuclear tinha diminuído. Agora, com a ascensão da China e o risco iminente de uma terceira guerra mundial, talvez não agora, mas no futuro, China e Rússia, juntos com outros países contra a OTAN e aliados, você vê que há um retorno de mais investimentos estratégicos. Vamos ver que isso vai acontecer nos próximos anos, mais investimentos estratégicos no Brasil, e não vai ser por causa do governo do Brasil, vai ser porque os caras da OTAN vão ver que, pô, peraí, primeiro foi a pandemia, né, que teve falta de insumos estratégicos aqui na Europa e no Brasil não teve, porque a indústria está toda fora. E aí criou o movimento do inshoring, né, de trazer para as bordas, ou nearshore, próximo das bordas, das fronteiras. Ao invés de deixar na China, deixa, sei lá, no Marrocos. Porra, Marrocos é perto, né? E qualquer coisa, é mais fácil a OTAN, não só ou um país específico, tipo Estados Unidos, botar pressão no Marrocos do que botar na pressão
na indústria chinesa, igual que aconteceu na pandemia. E além disso, como falei, o backup de uma provável terceira guerra. Né? Porque até uma coisa que ele cita, o Enio, é que o efeito nuclear ele é super valorizado para justamente criar pânico e horror. Mas se de fato acontecesse um ataque nuclear massivo, as grandes cidades, grandes centros seriam destruídos, mas a vida seria possível ainda no norte. Então haveria essa briga pelos recursos. Enfim, teoria, mas no final essa parte do backup faz sentido. Beleza? Mas isso aí, valeu.